Capítulo de número 7, descendentes de Issacar. No capítulo 7 nós teremos várias genealogias de tribos, tribos pequenas e até mesmo de menos expressão do que as tribos de Judá, de Levi, como nós já vimos anteriormente. Então, o primeiro da lista é a tribo de Issacar, diz assim, verso 1, capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Epuva e Shazube, e Sinron, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamá, e Ibsão, e Samuel, chefe das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias. Todos estes 5 foram chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. Quer dizer, quanto mais mulheres possuíam, mais filhos tinham, consequentemente. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 86.000, todos contados pelas suas genealogias. Essa aqui foi um pequeno bloco falando da tribo de Issacar, mas você percebe que essas tribos do norte, elas não têm tanta ênfase. Por quê? Porque quando volta do cativeiro, o centro, a centralização é a tribo de Judá. A partir do versículo de número 6, temos os descendentes de Benjamim, que também era uma tribo pequena colada à tribo de Judá. Verso 6 diz: os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi, Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás e Eliezer e Elioenai, e Onri e Jerimote, e Abias e Anatote. Inclusive esse Anatote é o que dá origem aos Anatotitas, ou a cidade de Anatote, que futuramente seria uma cidade sacerdotal, inclusive a cidade do profeta Jeremias. E Alemete, todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias segundo as suas gerações, e chefe das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus e Benjamim, e Eude e Kenaana, e Zetã e Tarsis e Aissaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefe das famílias dos pais, varões de valor, 17.200 que saíam no exército a peleja. E Supim e Rupim, filho de Ir, e Ruzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Egune e Jezé e Salum, filho de Bila. Quer dizer, todos aqui relacionados são da tribo de Benjamim. Mas você percebe que essas genealogias, elas são pequenas. Elas não são extensas como a da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, porque justamente essas daqui são tribos consideradas inferiores na questão da sequência genealógica, porque as principais eram Ruben, Simeão, Levi e Judá, que eram filhos da primeira esposa de Jacó. Já a partir do versículo 14 nós temos os descendentes de Manassés. Manassés nós sabemos que era a tribo, uma das tribos descendentes de José, porque José recebeu a porção dobrada. Portanto, Manassés e Efraim, que nós teremos lá mais abaixo no versículo 20, era na verdade a porção dobrada que cabia ao primogênito. Como a primogenitura saiu de Ruben e foi para José, ele ficou com a porção dobrada, Manassés e Efraim. Verso 14: os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve. Porém, a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. Quando fala Gileade, eles, na verdade, povoaram aquela região da além do Jordão, do outro lado do Jordão, quando eles vieram e conquistaram a Transjordânia. 15. E Maquir tomou a irmã de Rupim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome segundo Zelofeade. Esse daqui, Zelofeade,
é aquele famoso lá de Números, que tem as 4 filhas. E Zelofeade teve filhas, no caso que eu falei. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Ceres, e foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, Ramolequete, teve a Isobe, e a Abiezer, e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aian, Siquém, Elique e Anião. Então vamos entender. A tribo de Manassés, na verdade, ela foi dividida em 2 partes. Nós tivemos a que ficou na Transjordânia e a que ficou, na verdade, do outro lado, que é na Cisjordânia. Tem Cisjordânia e Transjordânia. O que divide é o Jordão. Mas, enfim, você verifica que a tribo de Manassés, ela também é tratada no meio dessas menores. Não tem aquela ênfase toda. Assim como a partir do versículo 20, nós falaremos aqui da tribo de Efraim, que também era uma tribo grande em número. Mas na hora da distribuição aqui, da genealogia, não tinha tanta ênfase. Inclusive, a guerra maior entre Israel era sobre as tribos do norte, lideradas por Efraim, contra a tribo de Judá, que ficava ao sul. Verso 20 diz assim: E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Aqui no caso, quando fala de Gate, é justamente Gate, era aquela região dos filisteus, e havia confronto constante entre israelitas e filisteus. Aqui no caso, quando fala que eles tiveram confronto e morreram muitos efraimitas na ocasião. 22. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Berias significa desgraça. Então, na verdade, você sabe que os nomes eram dados de acordo com fatos que aconteciam, porque houve as mortes, então automaticamente eles colocaram o nome da criança de Berias, porque aqui diz que as coisas iam mal na sua casa. Então isso aqui era um costume, né? Então a tribo de Efraim, que vai ser uma tribo muito forte, muito poderosa, mas também você verifica que enfrentou momentos de aflição e retrocesso. 24. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também a Uzem e Será. Sempre que fala baixa e alta, no caso aqui Bet-Horon, cidades, ou foram cidades, e são cidades até hoje, que tem 2 partes, uma parte alta e uma parte baixa. Então geralmente chama-se parte alta e parte baixa da cidade. Agora, sempre que começa com Bet, nós sempre falamos, existe a expressão casa, porque Bet em hebraico significa casa. Verso 25, e foi seu filho Refa e Recefe, e Tela seu filho, e Taã seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, olha aqui, seu filho Josué. O Josué, nós sabemos que foi o possuidor da terra de Canaã, aquele que liderou o exército de Israel. E Josué era filho de Num, ou seja, ele era da tribo de Efraim. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e a oriente Naarã, e a ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. Sempre que fala lugares da sua jurisdição, são os arredores, aquelas cidades mais de menos importância que ficavam ao redor daquela principal, no caso Betel, Gezer, Siquém e etc. 29. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Sean, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição. Quando fala Megido, é o mesmo que Armagedon. Tanak e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Quando fala os filhos de José, você lembra Manassés e Efraim.
Já a partir do versículo 30, nós temos aqui os descendentes de Azer fechando o capítulo de número 7. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no 29, e quando fala de Manassés, fala de cidades famosas, como Bet-Sean, fala do Megido, que é uma região importante, Tanak também é citado, Dor, porque nós temos várias situações que aconteceram em Dor, né? Por exemplo, você tem a feiticeira de Endor, aquela região ali que era do norte. Essas cidades são relatadas assim na narrativa bíblica, e nós verificamos à medida que vamos lendo. Então, quando você pega uma genealogia, você consegue identificar mais ou menos em que região ficava, às vezes, aquela cidade que é citada em passagens anteriores, como no livro de Samuel e nos livros dos reis também. Bom, a partir do verso 30, vamos fechar com Azer. Os filhos de Azer foram Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel, este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Ebimal e Asvate, estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Seme, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Relém, Zofa, e Imna, e Celes e Amai. Os filhos de Zofa, Suá, e Harnefer, e Sual, Beri, e Ira. E Bezer, e Rod, e Samá, e Silsa, e Itran, e Beera. E os filhos de Jeter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Raniel, e Rizia. Todos estes foram os filhos de Azer, chefe das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefe dos príncipes, e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Então você percebeu que nós tratamos aqui no 7 de várias tribos consideradas sem muita expressão. Só que o fato da expressão não quer dizer a quantidade. Por exemplo, Efraim e Manassés eram muito grandes em termos de população, mas na hora da referência da distribuição não tem tanta expressão assim. E lembrando sempre, mais uma vez, que quando nós trabalhamos com crônicas, o destaque é para a tribo de Judá. Então, quando fala da tribo de Judá, tem mais destaque, porque é justamente a tribo que retornou do cativeiro, coisa que não aconteceu com as tribos do norte. Este foi o primeiro livro de Crônicas, capítulo 7.